Versículos bíblicos proféticos sobre o fim dos tempos. A Bíblia contém uma série de profecias que abordam o tema do fim dos tempos, trazendo luz sobre eventos e sinais que marcarão esse período de transição. Em outras palavras, a Bíblia oferece uma visão única e detalhada sobre o fim dos tempos e os eventos que o acompanharão. Aqui estão os 10 versículos bíblicos proféticos sobre o fim dos tempos. Os sinais do fim dos tempos estão presentes nas Escrituras como advertências e alertas para a humanidade. Portanto, vamos examinar essas passagens e descobrir o que elas têm a nos dizer. Primeiro, os sinais do fim dos tempos. Versículos bíblicos proféticos sobre o fim dos tempos, sinais. A Bíblia contém várias advertências e alertas sobre o fim dos tempos. Esses sinais estão presentes nas Escrituras para nos orientar e nos preparar para o que está por vir. Além disso, a Bíblia nos revela que haverá guerras, fomes, terremotos e outros eventos que indicarão a proximidade do fim dos tempos. Portanto, é importante estudarmos essas passagens e entendermos o que elas têm a nos dizer. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Mateus 24 versos 6 a 8. Eles servem como um lembrete de que devemos estar sempre vigilantes e prontos para enfrentar os desafios do futuro. A ocorrência desses sinais nos leva a considerar a vinda iminente de Jesus. Segundo, a segunda vinda de Cristo e o fim dos tempos. A vinda de Jesus é uma das maiores esperanças dos cristãos e uma promessa profética que aguardamos ansiosamente. Esse evento trará a consumação dos tempos e a realização das promessas divinas. Portanto, é importante estarmos preparados e prontos para receber Jesus quando Ele retornar. Essa é uma das maiores esperanças que temos como cristãos e um momento pelo qual aguardamos com grande expectativa. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: "E certamente venho em breve." Amém. Vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22 verso 20. A vinda de Jesus também está relacionada com o evento do arrebatamento, que é uma parte crucial das profecias sobre o fim dos tempos. Logo, o arrebatamento é um momento de grande expectativa e esperança para nós, pois marca o início de uma nova era de paz e justiça. Terceiro, o arrebatamento. A Bíblia nos fala sobre a repentina transformação dos vivos e a ressurreição dos mortos em Cristo, que ocorrerá no momento do arrebatamento. Além disso, esse evento ocorrerá antes da tribulação e é um motivo de grande esperança para os seguidores de Jesus. Em outras palavras, o arrebatamento é uma promessa de salvação e esperança para aqueles que acreditam em Cristo. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados junto com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. 1 Tessalonicenses 4 versos 16 a 17. O arrebatamento é apenas um aspecto das profecias bíblicas sobre o fim dos tempos. Ainda assim, o julgamento final também é uma parte essencial desse conjunto de eventos proféticos. Em outras palavras, tanto o arrebatamento quanto o julgamento final são importantes para entender a visão do fim dos tempos. Quarto, o julgamento final. O julgamento final é um evento profético que encerrará o tempo presente e determinará o destino eterno de cada indivíduo. A Bíblia nos ensina que haverá um dia em que todos compareceremos diante do tribunal de Deus para prestarmos contas de nossas ações. Esse julgamento será justo e imparcial, e Deus julgará cada pessoa de acordo com suas obras e a aceitação ou rejeição de Cristo como Salvador. Vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono,
e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Apocalipse 20 verso 12 a 13. O julgamento final é um evento solene que nos lembra da importância de vivermos de acordo com os princípios de Deus durante nossa jornada terrena. Além disso, as profecias bíblicas também nos revelam a promessa de um novo céu e uma nova terra. Quinto. O novo céu e a nova terra. Versículos bíblicos proféticos sobre o fim dos tempos, o novo céu e a nova terra. As profecias sobre o fim dos tempos também falam da criação de um novo céu e uma nova terra, onde haverá paz e perfeita comunhão com Deus, onde os justos desfrutarão da presença de Deus para sempre. Além disso, a Bíblia descreve que no fim dos tempos, Deus fará uma nova criação, livre de pecado e sofrimento. Em outras palavras, essa é uma promessa de esperança para os filhos de Deus. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Apocalipse 21 verso 1. A visão de um novo céu e uma nova terra nos lembra que, apesar das dificuldades e tribulações do presente, há um futuro glorioso aguardando aqueles que colocam sua fé em Deus. Aliás, essa promessa nos dá esperança e força para enfrentar os desafios da vida, sabendo que há algo maior e melhor nos esperando. Sexto. A Batalha do Armagedon. Uma das profecias mais intrigantes sobre o fim dos tempos é a Batalha do Armagedon, um conflito espiritual e cósmico que culminará na vitória de Deus sobre o mal. Ou seja, representa o confronto entre Cristo e as forças anticrísticas, culminando na derrota definitiva do mal e na vitória de Deus. E os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Apocalipse 16 verso 16. A Batalha do Armagedon serve como um lembrete poderoso de que Deus é soberano sobre todas as coisas e que a vitória final pertence a Ele. Sétimo. O Anticristo. A figura do Anticristo é uma das mais controversas e temidas nas profecias sobre o fim dos tempos. Ele é descrito como um líder mundial que se opõe a Deus e engana muitos com seu poder e mentiras. A Bíblia fala sobre o Anticristo em diversos trechos, como em 1 João e no livro de Daniel. Essa figura representa a personificação do mal e da rebelião contra Deus. Ele enganará muitos e tentará estabelecer seu domínio sobre a terra, mas seu reinado será temporário e culminará na sua derrota diante de Cristo. Filhinhos, esta é a última hora, e, conforme ouviram que o Anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. 1 João 2 verso 18. A presença do Anticristo é um sinal dos tempos finais, mas a vitória final pertence a Deus. Oitavo. A Grande Tribulação. A Grande Tribulação é mencionada em diversas passagens bíblicas, como em Mateus 24 e Apocalipse. Será um período de caos, perseguição aos seguidores de Jesus e eventos cósmicos. No entanto, no meio dessas dificuldades, haverá esperança para os que permanecerem fiéis. Pois haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem haverá jamais. Mateus 24 verso 21. Enquanto a grande tribulação é um período desafiador, a Bíblia também nos oferece clareza sobre o que diz a respeito ao fim dos tempos em geral. Nono. O que a Bíblia diz sobre o fim dos tempos? As profecias sobre o fim dos tempos são encontradas em diferentes livros bíblicos, incluindo os Evangelhos e as Epístolas de Paulo. Essas passagens detalham o que acontecerá antes, durante e após a segunda vinda de Jesus, trazendo esperança e clareza. Aliás, essas profecias fornecem informações valiosas para aqueles que desejam entender melhor o que está por vir. A Bíblia oferece uma visão única e detalhada sobre o fim dos tempos e os eventos que o acompanharão.
Saiba disto, e nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. 2 Timóteo 3 verso 1. Neste versículo, Paulo adverte Timóteo sobre os tempos difíceis que virão no fim dos tempos. Ele descreve esses tempos como terríveis e alerta para a necessidade de estar preparado. À medida que consideramos o que a Bíblia diz sobre o fim dos tempos e os eventos que o cercam, é natural questionar se essas profecias estão se cumprindo em nosso mundo atual. 10. As profecias estão se cumprindo? Ao longo da história, diversos acontecimentos têm sido interpretados como possíveis cumprimentos de profecias sobre os últimos dias. Ainda, é importante lembrar que a interpretação dessas profecias pode variar e que é importante estudá-las com cuidado e discernimento. Também, é possível que alguns eventos atuais estejam relacionados às profecias sobre o fim dos tempos, mas é importante avaliar cada caso individualmente. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Mateus 24 verso 36. Embora possamos observar indícios e sinais que podem estar alinhados com as profecias bíblicas, é importante lembrar que o cumprimento completo e final dessas profecias está nas mãos de Deus. Enquanto aguardamos a consumação dos tempos, é crucial manter uma fé firme e uma vida de santidade, prontos para a volta de Jesus e confiantes em sua soberania.